Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, segunda-feira, para ouvirmos e partilharmos o Evangelho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje é de Mateus 19, de 16 a 22. Eis que alguém se aproximou de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele respondeu: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Um só é o bom. Mas se você quer entrar para a vida, pratique os mandamentos. Ele perguntou-lhe: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho. Honre pai e mãe e ame ao próximo como a si mesmo. O jovem disse: Tenho praticado todas essas coisas, o que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens, doe aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Ao ouvir isso, o jovem foi embora triste, porque tinha muitos bens. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, segunda-feira, o Senhor começa nos falando, o que nós devemos fazer para ser bom. Porque o Evangelho começa com essa indagação desse jovem rico. E Jesus responde, o que eu devo fazer para ser bom e para ter a vida eterna? E o Evangelho vem nos responder hoje que devemos obedecer aos mandamentos. E aí Jesus começa relatando para ele, dizendo quais os mandamentos, E aí ele fala: não mate, não roube, não levante falso testemunho, ame seu próximo. E ele diz para Jesus: tudo isso eu já faço. Honre o pai e a mãe. E aí o Senhor diz: mas se tu queres ser perfeito, aí nós vemos uma diferença no Evangelho. Que nós somos bons, nós podemos ser bons obedecendo os mandamentos, nós podemos ser perfeito também. O Senhor vai dizer a ele: se queres ser perfeito, ele perguntou de Jesus apenas o que ele devia fazer para ser bom e para ter a vida eterna. E o Senhor diz a ele: obedece os mandamentos. Esses mandamentos que eu conheço e que você também certamente conhece. Pode não conhecer na ordem, mas conhece sim os mandamentos. E se não conhece, é uma boa ocasião para você conhecer. Porque hoje o Evangelho está nos dizendo que se nós queremos ser bom e ter a vida eterna, nós devemos obedecer esses mandamentos. E aí ele vai dizer: mas se tu queres ser perfeito, vende todos os teus bens e dá aos pobres. E aí eu posso dizer para você que a perfeição de Jesus, ela passa por conhecer o nosso coração. Porque Jesus conhecia o coração daquele jovem. Ele com certeza sabia que aquele jovem obedecia a todos os mandamentos. E conhecendo esse coração, ele vê o apego desse jovem aos seus bens. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer, em outro versículo, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou então vai nos dizer que nós devemos acumular tesouros no céu, onde nem a traça come, nem o ladrão rouba. E o acúmulo desse tesouro no céu é isso, é ajudar também aquele que necessita. E outro Evangelho, ele vai nos falar das obras de misericórdias, que são agradáveis ao Senhor. Que aí o Senhor vai nos dizer que é para darmos de comer a quem tem fome, de vestir a quem está nu, de acolhermos o peregrino. E que isso vai nos fazer estarmos diante do Senhor e o Senhor dizer: vinde, benditos do meu Pai. Isso é a perfeição para Jesus, isso é a perfeição para Deus. Não é só o fato dele ser rico, mas é o fato dessa riqueza impedir ele de ajudar os pobres, os necessitados. E aí Jesus diz a ele que a perfeição, ela passa por isso, por esse desapego do bem material em função do próximo. E pelo seguimento de Jesus, porque ele diz: vende tudo o que tu tem, dá aos pobres e vem e me segue. Isso é suficiente para ser perfeito. Mas aquele jovem fica muito triste e ele vai embora porque ele tinha muitos bens. Então eu posso dizer para você que o erro não é termos muitos bens.
Os erros é nos apegarmos a esse bem, nos apegarmos de tal forma que não somos capazes de nos dispormos a ajudar o pobre, o que necessita, de impedir que nós possamos seguir esse Jesus. Então, que possamos estar atentos nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, pedir ao Espírito Santo que nos instrua, que nos batize, porque só o Espírito Santo para nos fazer sermos desapegados dos nossos bens materiais. Pedimos a esse Espírito Santo que venha nos batizar, que venha tirar de nós todo o apego aos nossos bens materiais, de tudo que nos impede de seguirmos Jesus, mas que nos impede principalmente de ajudar aquele que precisa, de ajudar o necessitado. Porque nós vimos no Evangelho de hoje que não basta apenas seguirmos o mandamento. Isso é importante, isso é primordial se queremos ser bons diante de Deus. Mas se quisermos ser perfeitos e seguirmos Jesus, precisamos estar desapegados de tudo, de todas as coisas. Então que esse Espírito Santo venha nos ensinar hoje as duas coisas, a sermos obedientes aos mandamentos e a também nos desapegarmos dos nossos bens materiais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.